Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso quarto episódio no podcast Pela Ordem, que é esse canal, esse produto, novo produto que a OAB tem agora, que possibilita que a gente consiga trazer pessoas aqui para bater um papo. E a gente está aqui com o queridíssimo amigo Renato Porto, que veio aqui abrilhantar o nosso bate-papo. Renato, seja bem-vindo, né? Como eu disse, nosso quarto episódio, e a gente vem aqui com um tema muito instigante para conversar, que é do Pix aos juizados, né? Então, assim, a gente vai... Vamos para o que interessa logo, Renato? Vou passar a palavra para você para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Vamos lá, meu amigo. Beleza. Primeiro, Carlos, obrigado pelo convite. Que legal estar aqui. OAB Minha Casa, né, cara? É interessante porque é o seguinte, eu dou aula na Escola da Magistratura, não sou juiz. Dou aula na Escola do Ministério Público, não sou promotor. Dou aula na Escola da Defensoria Pública, não sou defensor. O que eu faço? Desde 1995 para 96. Eu sou advogado, vivo da advocacia. Então, eu acho muito legal quando eu recebo um convite como esse teu, sobretudo para falar sobre juizados especiais e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e os grandes problemas que a gente tem hoje. Eu fico muito feliz. Por quê? Porque é para quem está arregaçando a manga e vivendo o direito de verdade, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Vamos logo começar? Vamos logo começar uma brincadeira aqui? Tá bom. Quem é que está feliz com o negócio da dupla confirmação do PJE, né? Imagina, pô, legal, porque evita a questão do golpe do falso advogado, que, aliás, depois eu vou botar os áudios aqui que meus clientes mandam para mim. Renato, olha o cara que está se passando por você, que a voz não tem nada a ver com a minha, sabe? E aí as pessoas mandam. Isso, então, é importante, porque é uma solução que está vindo. No entanto, está gerando um problema para todo mundo, porque qual é? Imagina, eu tenho meu token. E o token, eu tenho advogados que trabalham comigo também. E aí, na hora de você acessar os processos, dar uma olhadinha, se você tem mais um advogado ou dois trabalhando contigo, isso atrapalha a vida pra caramba, não é verdade? Pois é, só que os recursos tecnológicos eles estão aí para suprir a necessidade. Então, se você hoje está com um problema no PJE para poder acessar na numeração, porque de repente um número fica num celular, de repente você tem um segundo celular, alguma coisa, você vai fazer o seguinte: você vai entrar no teu aplicativo de autenticação, o autenticador, não sei se dá para dar zoom, não dá, né? Será que dá zoom, não? Se não der, não tem problema nenhum. Então eu faço diferente, eu faço assim, ó. Eu chego aqui, ó. Você consegue? Pegou? Deu ou não? Foi? Beleza. Você vai chegar aqui no canto superior, vai botar, ó, adicionar nova conta. E aí você adiciona a nova conta. A hora que a conta estiver adicionada, você vem para esse lado aqui e bota gerar QR Code. Com isso vai aparecer um QR Code para você, você aponta o celular que você quiser e aí você também passa a receber aquela informação. Use com moderação, porque você tem um limite de acessos, que é justamente para evitar o golpe do falso advogado, mas existe a possibilidade de você compartilhar o teu e-token em algumas outras máquinas, outros celulares. Isso ajuda pra caramba. Então, quer dizer, o nosso bate-papo hoje aqui, eu faço questão, Carlos, de fugir um pouco da teoria e trabalhar para o cotidiano do advogado, para a vida como ela é, sabe? E eu acho que não existem duas leis que dialogam de forma mais harmônica do que o Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Juizados Especiais. Tá? Se eu pudesse te dizer assim, o que mais está mexendo com a cabeça do advogado e da sociedade como um todo são os chamados golpes. Né? Todos os lugares nós temos golpes e hoje nós temos o golpe do Pix, até porque o brasileiro, para inventar golpe, nossa senhora, né, cara? Então, tipo assim, a gente tem o golpe do Pix, a gente tem golpe de engenharia social, a gente tem golpe de QR Code, a gente tem golpe, você estava conversando comigo antes, até da falsa carne, né? Da carne bem passada ou mal passada. Eu estava vendo isso hoje, né? Que eu devo interromper aqui, que aí o que eu estava vendo é que a pessoa compra, né, um hambúrguer pelo aplicativo, recebe um hambúrguer, come o hambúrguer, pede uma carne mal passada, você recebe o teu hambúrguer com a carne mal passada, e aí você bate uma foto, cria uma outra imagem de uma carne bem passada, devora o hambúrguer e reclama para pedir teu dinheiro de volta. Deixa eu te falar, isso não é um consumidor, tá? Isso é um mau consumidor que está se aproveitando. A média não é essa. A média é da pessoa que vai lá, acredita que o Big Mac é maravilhoso,
né, que na publicidade do Big Mac, o Big Mac parece que você olha e fala assim, ué, dá para cortar a francesa porque eu trouxe a família, né? Porque é um negócio gigantesco. Quando chega aquele negócio esmirrado, todo, né, expectativa e realidade. Bom, vindo para a nossa área, pô, o que a gente tem em comum, Carlos, hoje, que nos une fora do direito? Fala pra gente. Flamengo, né? Não Clube tem de Regatas Clube Flamengo. de Regatas do Flamengo. Então, tá bom. Vou eu no outro dia, lá na Praça Vanhagem, tomar uma antes do jogo. Né? Antes do jogo. Cheia, bombando. Bombada, lotada. Não, porque é jogo do Flamengo. Se fosse jogo do Botafogo. Era bem... Aí tá bom. Aquela praça bombada, aquele negócio todo. Aí vem o garçom, tá, não sei o quê. Aí o chopp, o cara traz o chopp. E lá, rapaz, no bar que eu tava, você tem o guardanapo, né? Aquele porta-guardanapo, e tem um QR Code. O que eu faço? Pego o celular, aponto pro QR Code, você vai marcando, né? Coisa de carioca também, né? Marca o chopp, e aí você pode fazer o pagamento ali. Apontei o QR Code, fiz o pagamento, daqui a pouco vem o garçom. E aí, tem que acertar a conta. Aí eu falei, não, já paguei aqui. Eu disse, não tá pago lá, não registrou pra gente, não. Eu falei assim, não, tá pago sim. Eu falei assim, não tá não. Eu falei, não tá sim, aqui tá o comprovante. Aí quando o cara olhou, ele, peraí, cara, algum ladrão pegou um outro QR Code, colocou num contactzinho daquele e colou lá no lugar. É mole um negócio desse, velho? Aí, porra, o cara ia, a movimentação daquela noite estava indo para conta do ladrão. Golpe. Imagina golpe do falso garçom, né? Alguma coisa assim, né? Não, e a gente vê que é muito comum isso. E a gente também, eu vi recentemente não, né? Que também dá falsa multa, né? Porque a pessoa chega lá e cola no teu vidro um papel dizendo, olha, você foi autuado, coloca até lá o órgão que autuou você, enfim, e bota o QR Code, né? A pessoa ali, pô, né, estressada, pô, caramba, fui multado aqui, o que eu fiz? Às vezes a pessoa até pode pagar, né? Então, assim, a gente tem muitos golpes no mercado, a gente tem as contas que vêm de forma errada, a gente tem os golpes das pessoas que ligam pra gente se passando por advogado, enfim... Isso é uma gama de golpes, a gente tem que realmente ter muito cuidado, muita atenção com isso, né, Renato? Vamos lá, vamos bater um papo. Deixa eu te estruturar de onde é que surgiu tudo isso, por que houve esse boom, e depois disso eu trago para você os top 5 golpes e depois o que fazer para você não evitar. Porque aí evitar é a pessoa que está passando. Como esse podcast aqui ele é para advogados, é como advogar nessa área e você conseguir ter êxito nos juizados especiais. E isso pode fazer toda a diferença. Total. Tá? Então vamos lá. Como é que começa essa história toda dos golpes virtuais? Né? O período da pandemia, serviu de potencializador do golpe virtual. Por quê? Porque os golpes eles sempre existiram, isso aí sempre acontece, mas no período de pandemia as pessoas não saíam de casa. Então, como as pessoas não saíam de casa, o ladrão tem que se reinventar. É verdade. Né? E aí a gente vai fazer a tal da análise econômica do crime. O que é a análise econômica do crime? O crime, velho, é uma empresa. Né? O Comando Vermelho, o não sei o quê, o PCC, o que eles são? Uma empresa. E a empresa, o que ela trabalha? Ela trabalha com risco e lucro. Vamos lá. Se eu entro para assaltar um ônibus, eu tenho um nível de risco. Sim. E eu tenho uma possibilidade de lucro quando eu assalto um ônibus. Com certeza. Se eu entro para assaltar um banco, eu tenho mais risco, mas pode ser que eu tenha mais lucro. Então sempre é assim. As organizações criminosas elas fazem essa conta e vão trabalhando. Com a pandemia, eles verificaram que a gente tem um tipo de crime que é o golpe digital, que ele tem baixíssimo risco e alta possibilidade de lucro. Porque, vamos lá, se eu te liguei e eu te convenci de você depositar um dinheiro para mim, velho, isso aí é um crime muito bobinho. Então, ainda que dê tudo errado, para o ladrão, é muito mais fácil do que botar arma na cabeça de alguém e sequestrar, entendeu? Então, esse tipo de crime ele se desenvolveu, amplificou na pandemia, porque o risco é baixo. Todo mundo hoje tem um aplicativo no celular, cara. Um aplicativo de banco no celular. E ainda que você não tenha o dinheiro, você tem crédito pré-aprovado. Você tem cartão de crédito, porque o próprio banco no aplicativo já te concede aquele cartão de crédito. Então, cara, é muito melhor do que botar uma arma
para levar dinheiro. Dinheiro, para você que está me assistindo agora, é uma coisa que os antigos utilizavam para pagar suas contas. Entendeu? É que nem uma coisa que os antigos já chamavam jornal. Jornal eles usavam para se comunicar. Mas você vê, tinha até uma empresa que chamava Banca de Jornal, que era para poder ter aquilo. Então, o jornal ele deixa de existir, assim como o dinheiro deixa de existir, tudo vira moeda digital. Né? Eu, às vezes, até fico assim, Carlinhos, pensando assim, meu irmão, será que essa porra aqui não é tudo falso? Porque assim, antes eu tinha o papel, o dinheiro. Agora eu tenho R$10 num número aqui no meu aplicativo. Aí eu passo por Pix para você, o 10 vai para você. Às vezes eu acho que o banqueiro tá de sacanagem inventando que aquilo existe. Sabe como é que é? Porque dinheiro, na verdade, é confiança. E guarda essa palavra, confiança. Porque isso eu vou servir pelo princípio da confiança para responsabilizar o banco lá na frente. Então, eu vou e tenho confiança porque eu tenho um aplicativo que todo mundo tem dinheiro e aí a empresa de crimes ela pode crescer em cima disso e é por isso que potencializa. Só que aí a gente vai começar a misturar com um problema de segurança pública. Por que um problema de segurança pública? Porque os ladrões viram, olha, tem essa extorsão, mas tem a possibilidade do sequestro. E aí está aumentando demais. Chegou lá no escritório uns 10 clientes assim, em uma semana, estavam dirigindo o carro, o cara entra. Hoje em dia todo mundo te assalta, te leva para um canto e fazer saque. Pega seu celular e aí cara, deita e rola. Né? Olha onde isso vai chegar. O último falou para mim, levaram ele para uma comunidade, quando abriu a porta, tinham 4 caras amarrados, com um capuz na cabeça, aí levantava o capuz de um, olha para a esquerda, olha para a direita, abrindo conta, velho. Então algo tem que ser feito para ontem, porque isso está virando um problema social. Algo tem que ser feito, e quando eu falo isso, eu boto para a conta do consumidor, eu boto para a conta dos bancos, eu boto para a conta do Estado, eu boto para a conta dos advogados. Sim. Por quê? Porque hoje em dia, você andar com todos os seus aplicativos, que você tem dinheiro no teu celular, é uma temeridade. Então, hoje, o consumidor ele tem que ter um aparelho digital em casa, um tablet, um celular, que ele deixe lá a conta que ele tenha um pouco mais de dinheiro, caso ele tenha esse dinheiro para guardar, e tem um outro banco... Outro celular, né? E o seu celular com um aplicativo, com 1 ou 2 bancos desses digitais que você pode utilizar e o estrago não vai ser tão grande. Porque eu acredito que hoje você andar com todos eles, você está se arriscando muito. Ponto. O judiciário ele tem que abrir mais o coração para as decisões também. E eu fiz um podcast com o Flávio Citro, que é presidente da primeira turma recursal. Magistrado aqui do TJ. E, cara, até assiste esse podcast. É um espetáculo. Ele me deu várias dicas que eu vou passar essas dicas hoje para cá. Por quê? Porque a gente tem que acabar com aquela maluquice de nós e eles. Sabe como é que é? Os advogados contra os magistrados. Nós fazemos parte do sistema, assim, né, cara. A gente faz parte do sistema. Entendeu? Então, eu fiz um podcast, e é isso que eu estou trazendo para você, que é a visão do que o advogado tem que fazer e como é que o juiz, o que ele espera que o advogado faça para ele poder dar a causa. Porque ele foi muito claro dizendo para mim, Renato, o judiciário quer dar uma resposta. Ele tem que entregar uma tutela, né? Ele tem que entregar. É obrigação do Estado, inclusive, entregar a tutela. O Estado está aqui para isso, mas a gente está com dificuldade. Uma, porque às vezes estão pedindo errado. 2, porque a engenharia do crime aumenta e fica mais difícil ainda de responsabilizar. E eu falo, porra, entendi. Então, o que eu vou começar a construir contigo aqui? Primeiro, por que potencializou isso? Potencializou porque é um crime de baixo perigo para o ladrão. Grande volume. Grande volume e grande possibilidade de lucro. Então, é por isso que aumenta. E explode na pandemia. Renato, em cima disso, o que é feito? O judiciário está de má vontade para poder dar as causas. 2020, quando vem a pandemia, Carlinhos, difícil pra caramba, cara. Por quê? Porque o juiz nunca tinha visto um negócio desse. Assim como a gente nunca tinha visto. O golpe do falso advogado. Ninguém nem sabia. Ninguém sabia esse negócio. Até eu entrar, quando o meu terceiro cliente me liga,
Aí até eu entrar no PJE, aí vou rastrear para ver quem foram os últimos que acessaram o meu processo. Você consegue pelo PJE ter a possibilidade. Aí aparecia o nome do advogado e o número da OAB do desgraçado. Aí depois o outro cliente me ligou, aí eu fui no outro processo, o número da OAB e o nome daquele mesmo desgraçado. Aí eu não aguentei. Você vai começa a fazer lá o link, né? Você vai linkando. Começando a perceber. Eu entrei, velho, no CNA. Hã? CNA, no portal do CNA. No CNE, peguei o telefone, eu liguei pro ladrão. Eu liguei. Ô, seu filho tá fazendo não sei o que, não sei o que lá. Os meus clientes já estão tudo avisados, eu estou te rastreando. Acaba aquele negócio do doutor Renato e a porrada canta. Tá bom, porque olha como é que já fica mais simples de rastrear. E esse vai ser o primeiro caminho. Porque, vamos lá. Qual é o golpe mais utilizado hoje em dia? Pix. Engenharia social Pix. Mãe, eu estou precisando aqui de R$500. Tua mãe vai. Você cria, né? A engenharia, você cria ali uma situação, né? Uma situação para você induzir, né? A pessoa acreditar que, de fato, aquela situação existe, né? Exatamente. É isso que acontece. A engenharia tal da engenharia social. É isso, é você criar uma situação para tornar legítimo. Fala, né? Carlinhos, bom dia. Aí você, bom dia. Aí tá vendo que é o Renato. Cara, deixa eu te falar uma parada. Tô precisando pagar uma conta aqui. Tô aqui no centro. Porra, vim pagar a conta, voltou. Pra tu botar 100 prata aí de noite eu te passo? Então, eu me envolvi socialmente e levou esse dinheiro. E aí, cara, qual é o problema? Né? Qual é o problema? Quem responde por isso? Quem responde por esse BO? Será que é o banco que responde porque ele teve uma fragilidade com os dados, alguma coisa assim? Ou será que é o consumidor que suporta o prejuízo? Porque foi ele que entregou voluntariamente o dinheiro. Renato, eu vou até te interromper. Eu vi uma decisão hoje, inclusive, da STJ, que era um caso de um consumidor que ele foi induzido por um suposto funcionário de uma instituição financeira a contrair um empréstimo, a instalar um aplicativo, e aí a pessoa foi lá, resumindo, fez um empréstimo de R$40 mil, ingressou com a ação, o consumidor ingressou com o processo, ganhou dano moral. Na segunda instância, o desembargador entendeu o seguinte, que foi culpa concorrente, que houve culpa do consumidor. E aí, no STJ, o STJ adorei essa decisão, que falou, olha, na verdade não foi culpa concorrente, porque o consumidor ele não agiu com dolo, com a intenção de contrair aquele empréstimo. Ele foi induzido. E aí colocou a questão na falha da segurança, no dever de informação ampla, né, ostensiva do Código de Defesa do Consumidor e na falha da prestação de serviço que o banco ele tem que garantir integralmente, não é parcialmente, né? Quando a gente fala não é 99%, é 100% de segurança, né? Então foi essa decisão, inclusive, que eu vi hoje, né, que excluiu a questão da culpa concorrente, né, tirando a responsabilidade do consumidor e colocando 100% até, na instituição. Cara, no meu modo de ver, não existe culpa concorrente quando a gente fala de responsabilidade objetiva. Isso, até porque o CDC né? A responsabilidade objetiva. Que, vamos lá. O que é responsabilidade objetiva? É quando o fornecedor ele responde independentemente de culpa. Aí o cara tira a responsabilidade por culpa concorrente. Olha a lei dizendo, a gente aqui não discute culpa. Aí o cara vai e isenta por culpa. Por culpa. Não dá. Não né? dá. O risco é de quem empreende, não é de quem consome. Teoria do risco. Exatamente. É isso, teoria do risco do empreendimento. É exatamente isso. Mas, Renato, vamos falar dos tipos de golpe, outros tipos de golpe que você tava... Eu já vou no golpe. Lá, né? Deixa eu fechar aqui, porque é justamente isso, cara. E aqui que está o ouro, falar que nem o Joel Santana, aqui que está o ouro. O banco não responde pelo golpe de engenharia social, pelo Pix, ou é o banco que responde ou é o consumidor que suporta. Aqui, cara, já que a gente está falando de juizado especial. Perfeito. Tá? Se é vara civil, a gente tem mais alguns recursos. Isso. Mas vamos focar aqui no nosso ambiente dos juizados especiais. Quando eu tive com o Flávio, e aliás, vou até fazer o seguinte, eu vou deixar o link desse bate-papo, você coloca na descrição do vídeo, que aí o pessoal vai assistir e pode ser legal. Beleza. E ele me disse o seguinte, Renato, a gente não pode partir da premissa de culpa ou de responsabilidade desse banco, que o banco agiu dolosamente. A gente não pode partir. A gente acredita no que foi contado pelo consumidor, mas a gente tem que ouvir a outra parte para poder
ponderar isso. Então, a gente não parte da premissa de que o banco falhou. Mas se a gente identifica que teve alguma falha, o banco tem que responder. Ok. Mas, nesse caso, por exemplo, você voluntariamente deu os dados para o ladrão. Realmente, cara, fica difícil de responsabilizar o banco se eu abrir meu aplicativo agora e fizer um Pix para você. Porque senão eu não vou poder fazer mais transação nenhuma. No entanto, agora, para tudo. Tirem as crianças da sala. Quando você faz o Pix, num prazo de 48 horas, existe uma coisa chamada MED. O que é o MED? É um procedimento interno que você tem como obstar o Pix. Então, se você nota que passou por uma fraude, o dinheiro não foi para aquela conta, tua mãe te ligou, aconteceu alguma coisa, o que você faz? Você faz contato com o seu gerente e solicita a abertura do MED para que aquilo seja suspensa, que aquela transação não seja concretizada. Ok? Você já tinha ouvido falar do MED? Pouco divulgado, né? Está no aplicativo do banco? O gerente sabe o que é? Não. O que o gerente faz? O gerente vira para você e te dá um termo de abertura de procedimento para estorno daquela quantia, que não é o MED. Ou seja, ele pega e te dá o documento errado, aí você preenche o documento relatando que você foi vítima do golpe e eles respondem esse documento, que não é o MED, dizendo, não tem direito, porque foi você mesmo que fez essa transação. Quando isso acontece, Carlos, o que você faz? Você não vai discutir mais a tua vida com o ladrão. Na tua petição inicial, o que você vai argumentar é que o gerente falhou no momento da prestação de serviço de resolução do problema. Na hora que você buscou o banco para resolver aquele problema, o banco te mandou para um lugar errado. E isso é uma falha, e você tem o direito da restituição não pela conduta do ladrão, mas pela falta na hora do atendimento com o teu gerente que não te deu o meio adequado para resolver aquele problema. Verdade. Cara, isso muda o jogo de um jeito. E, sinceramente, eu não vi nenhum advogado colocar numa petição isso. Ó, fica atento aí, pessoal. Cara, então, olha, pega esse podcast aqui e manda para todo mundo que tu imaginar. E fala, ó, escuta aqui no minuto tal que o Renato e o Carlos eles vão resolver a vida da gente. Então, vamos lá. Muito pouco divulgado, né? Você tocou no ponto Ninguém sabe isso, ninguém sabe isso. A gente sabe que a gente lida ali no dia a dia com o direito do consumidor, mas a gente tem 220 milhões de brasileiros. Olha quanta gente está aí submetida, né? E se você passa a pedir problemas certo dessa forma, você não precisa de prova pericial. Você não precisa de nada. Verdade. Você entra pelo juizado especial e resolve esse teu problema se a causa for até 40 salários mínimos. É isso. Então, vamos lá, vamos reconstruir. Primeiro, por que aquilo começa? Porque a vida mudou e o pessoal enxerga, né, os criminosos enxergam que é um bom caminho. Qual é o grande conflito? O banco responde ou o consumidor suporta? A gente pode discutir todas as situações, mas tem uma que ela é intransponível, que é a falta do dever de informação na hora de solucionar o problema na abertura do MED. Ok? Esse é o primeiro caminho. Agora a gente pode começar a conversar sobre outras coisas, que são os principais golpes, e aí como é que a jurisprudência vem falando. E eu posso dar um passo a passo para o cara começar a advogar e depois, no final desse nosso bate-papo, ele se tornar um especialista em advocacia de golpes virtuais nos juizados especiais. E você ainda pode falar da hipossuficiência técnica, né? Fundamentar ali falando que o consumidor ele é hipossuficiente. Enfim. Só o cara então, que é bom aluno, é outro patamar, já diria nosso filósofo. Aprendi com a pessoa certa. Aprendi com a pessoa certa. É outro patamar. Não, mas é que a gente tem que se atualizar, né, Renato? Assim, se a gente não se atualiza, se a gente não vê o que tem de mais atual, com possibilidades para a advocacia, né? Para a advocacia correta, a advocacia ética, seguindo ali os princípios éticos do Estatuto, do Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da Advocacia. A gente tem que sempre estar dentro dessa regulamentação, mas a gente também tem que entender que existem caminhos, né? E se atualizar com os caminhos. A gente tem diversas possibilidades hoje em dia de se atualizar. A internet está aí para nos dar
ensino para que a gente consiga pesquisar jurisprudência de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia. Antes não, eu lembro que a gente precisava, para pesquisar jurisprudência, a gente tinha que ir no tribunal, na biblioteca, pegar um calhamaço de um livro antigo, ver como é que era a jurisprudência. Enfim, estou falando que hoje os meios eletrônicos também nos deu para a advocacia, entregou para a advocacia essas possibilidades. E advogar está muito mais prático, não digo mais fácil, eu digo prático, né? Conta pro pessoal, antes de começar aqui o podcast, pô, vamos lá, esse podcast está rodando aqui agora, eu cheguei mais cedo, sou um cara que chego, sabe? Foi pontual. Marcou comigo, beleza, cheguei 1 hora mais cedo, e aí você fala, pô, Renato, perdeu 1 hora do dia? Não, encostei num cantinho ali, abri meu notebook, meu celular. Quando o Carlos chegou para a gente fazer esse podcast aqui, eu estava fazendo o quê? Estava trabalhando, estava ligando, fazendo para PJR e tal, não sei o quê. É isso. E assim, a advocacia, cara... Então vamos para a música popular brasileira. Você, Elis Regina, você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Né? Eu estava vendo, a gente fica assim, né? Porra, filho. Eu tenho um filho agora com 18 anos, aí eu lembro ele com 8 anos, 9 anos, eu falei, filho, sabe o que o papai comprou para você? Ele falou assim, o quê? Eu fui para Minas, aí tem um mercado municipal lá de Belo Horizonte, um peão, que eu tinha visto, né? Aí peguei a porra do peão, botei, enrolei, falei, aqui, filho. Aí ele ficou olhando assim, parecia um burro lendo poema, o moleque olhando para um peão e a fieira, assim, ele, que isso, pai? Aí eu falei assim, é um peão. Aí ele, para que serve? Aí eu fui, peguei, enrolei o peão, aí aí a primeira nunca agarra na fieira, aí pô, vai o peão, bate lá na sala, a mulher reclama, o caralho. Aí tu amarra a segunda, aí taca o peão, vai de cabeça para baixo, não fica no prego. Aí na terceira vez, peão é um brinquedo que os antigos usavam também para se divertir. Aí tal, não sei o quê. Lá na 18ª vez eu botei porra do peão para rodar. Rodei o peão. Aí, peão rodando, falei, aí, filho, peão. Ele foi lá dentro, pegou um Beyblade, que é um peão de tungstênio cheio com um negócio. Cara, o meu peão caiu dele, continuou rodando, não sei o quê. Você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. Eu também vou jogar botão. Aí ele falou assim, pai, botão. Aí ele me mostrou o FIFA Soccer 2026. Irmão, o Cristiano Ronaldo dá uma penteada no cabelo. O Vinícius Júnior fica bonito. Ele manda beijo pra Virgínia. É outro patamar. Você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Antes da gente falar, antigamente que era bom, normalmente as novas tecnologias elas ajudam. Sim. A gente pode fazer hoje um podcast todo aqui de inteligências artificiais na advocacia. Eu vou dar dicas aqui que o nego vai morrer do coração. Inclusive, fica o convite aqui, fica a Renato. Dica. Não, dica não, convite. Esquece, meu irmão. Eu vou dar até um presente aqui antes de continuar. Se você acha que você tem uma inteligência artificial que presta e que chama ChatGPT, você está de bobeira. Eu vou dar de presente para todo mundo que está aqui agora a melhor inteligência artificial do planeta para advogados. Vou fazer o seguinte, vou deixar o link contigo, tu bota na descrição, aí a pessoa clica ali e vai ter essa inteligência artificial. Chama Manus. O Manus é o capeta para advogado, tá? Porque ele não inventa. O ChatGPT é inteligência artificial generativa. Ainda que não exista aquela verdade, ele gera. É por isso que tem jurisprudência errada. O Manus não, ele pratica atos, é inteligência de 4ª geração, é diferente. Então, como você tem que ser convidado para ter o Manus, eu vou deixar o link, aí a pessoa entra na descrição, clica no link e vai receber o convite. Beleza, aí volta. Você que ama o passado, que não vê que o novo sempre vem. A advocacia, ela se atualiza. E aí, ela se atualizando, hoje a gente tem a possibilidade, cara, de viver o sonho que antes não era possível do novo. Qual é? De você ter liberdade geográfica para advogar. Verdade. O grande problema da advocacia é que a gente não tinha liberdade geográfica. Eu estava até a fim de brincar, falar assim, tipo assim, nômade digital da advocacia. Vou dar uma viajada, eu tenho viajado muito pelo planeta, vamos dizer, e advogando. Porra, vou contar aqui. Eu até não gosto de contar, porque assim, quando você vier para gravar alguma coisa, conta só derrota. Porque eu aprendi uma coisa na internet. O que é ruim de passar é legal de contar. É bom de contar.
Eu sei que é ruim, tá, gente? O que é ruim de passar é bom de contar. E o que é bom de passar é ruim de contar. Quer ver? Por exemplo, meu irmão, fui para Paris. Automaticamente você fala, fui para Paris, a pessoa fala assim, porra, tô eu aqui, não sei aonde, vai o outro falar de Paris. Meu irmão, roubaram minha mala, uma merda horrível, choveu pra cacete. Já conecta, entendeu? Já conecta. Porque o que é ruim de passar é bom de contar. Sabe o João? Sei. Tu não sabe onde é que eu vi o João. Mentira, é mesmo? Que é legal. Agora, olha essa. Ao contrário, se você vai falar assim, eu estava em Berlim. Olha que merda. Para, tô com nojo da tua cara. Mas olha essa gastação. Eu fui pra Holanda, velho. Fui atender um cliente na Holanda. Holanda é animado. Não, e legal, o cara assim, Renato, tu vem aqui me atender? Eu falei, vou. Mas, aprendi essa com o Mumuzinho. Eu quero ir de perninha esticada. Aí o cara, eu bati a foto assim, mandei a perninha assim, né? Aí eu que é? Eu quero ir de perninha esticada. Quero ir de executiva. Aí o cara, mandou. Falei, porra, aí. Boa. Cheguei lá para atender o cara. E antes dele chegar, eu estava num café na Holanda, ali. Da mesma forma que eu estou no centro do Rio de Janeiro, sentado no cantinho ali, contigo. Assim como eu já tive na rodoviária, assim como eu tive no aeroporto, assim como eu já tive no meu escritório. Cara, e eu amo esse negócio. McDonald's, amo muito tudo isso. Essa possibilidade de você ter uma liberdade geográfica para a advocacia. Ponto. Isso acompanha de perigos. Isso vem a reboque perigos, que é o golpe do falso advogado. Se não existisse isso, antigamente o advogado teria que ir lá no teu processo, ler o processo para isso acontecer. E não aconteceria porque o escrevente te conhecia. Então, velho, o que acontece? Aqui que vai estar o ouro a partir de agora. A vida não mudou? Mudou. É para melhor? É. Para a instituição financeira, o que acontece? Gera mais lucro. Como é que era uma agência bancária nos anos 80? Nos anos 90? Era tentando vender seguros, né? Que dificultava muito. Né? Botava ali escondidinho seguro, a contratação de uma capitalização, né? Aí, era muito mais difícil. E quantos funcionários tinha numa agência, Carlos? Poucos. Qual era o tamanho de uma agência antigamente? Você tinha que ter em todos os bairros uma agência. Aí você deixa de ter essas agências e o lucro aumenta. E quem paga essa conta é o consumidor? Verdade. É isso. É aqui que a gente precisa chegar. Em um segundo plano, eu ensinei ali como é que a gente faz para poder conseguir ganhar uma causa no juizado especial. Agora eu vou começar a falar para você como é que a gente ganha toda e qualquer causa de direito do consumidor e ainda vou dar um passo a passo. Por quê? Primeira coisa que você tem que ter é o seguinte: uma visão clara da jurisprudência. Importantíssimo. Uma visão clara da jurisprudência. Por quê? Vamos lá. Antes, em 2020, o STJ dizia assim, cara, é a nova vida. Você ter um aplicativo do banco é como se você tivesse uma carteira com dinheiro. E se alguém te roubar na rua tua carteira com dinheiro, o banco não vai responder, porque isso é um problema de segurança pública. E aí, malucos como eu e outros que existem por aí, e você, a gente começa a rodar o Brasil brigando. Fala assim, não, peraí, os bancos eram grandes, gastava dinheiro pra caramba para ter uma agência, eu encolho, vira um aplicativo, o lucro aumenta e quem paga a conta sou eu, pera lá. E quando o ladrão tem todos os dados do consumidor? E também tem vazamento de dados, né? É. O tal do vazamento de dados. Então, assim, o que você vai anotar? Primeiro tipo de responsabilidade que o STJ chancela por parte da instituição financeira. Quando tem uma falha no momento das informações que estão com o banco relativas ao consumidor. Esse é o primeiro ponto. Isso, porque aí você fere o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando o ladrão tinha todos os dados do consumidor, dados esses que só a instituição financeira teria, como o saldo, como as aplicações, porque também ter só teu nome e teu telefone, isso não dá para responsabilizar o banco. Agora, o cara tinha o nome do gerente, o cara tinha o saldo da tua conta, ele sabia tuas aplicações, sabia o teu investimento e estava sugerindo tu tirar o dinheiro daqui para fazer um investimento melhor, porque era do próprio banco. Porra, aí o STJ falou, velho, quando tiver uma fragilidade na guarda,
no armazenamento dos dados do consumidor, o banco responde. Então, se eu fosse você, eu faria um checklist e colocaria aqui, falta de proteção com dados, checklist 1. Eu vou dar todos, e aí quando você estiver atendendo um cliente, o cara estiver contando a história, tu fica tentando encaixar. Você olha e fala assim, cara, teve falta de respeito com os dados. Os dados foram Entendeu? vazados. Aqui Aí foi. você pesca e já joga ali um tópico ali na tua inicial, né? Exatamente. Segunda jurisprudência, essa da Nancy Andrighi. Alteração do perfil de consumo. Porra, eu faço Pix de R$10, R$20, R$10, R$20, R$30. Aí do nada, 30 mil reais? 30 mil reais pro Amapá. E o cara nunca fez nada. Nunca fez pro Amapá. Você nunca teve nenhum contato com ninguém de lá. Isso é um perfil. E o banco e a instituição financeira, ela sabe teu perfil, né, Renato? Claro que sabe. Ela sabe qual a média de gastos, qual é a localidade que você gasta, né, se você usa mais no crédito, no débito, enfim, se você faz mais... O banco sabe dessas informações, ele tem essas informações. Vamos pensar o seguinte, vai chegar dezembro. Dezembro é um mês que a gente usa o cartão de crédito um pouquinho mais do que usa na normalidade. Porque às vezes tem compra de final de ano e tal, não sei o que, a gente acaba comprando um pouquinho mais. Você vai para o shopping, você faz uma compra. Daqui a pouco você faz um lanche. Talvez, quando você for fazer a terceira ou a quarta compra, vai bloquear a máquina. E alguém vai falar, entre em contato. Ou então o próprio cartão vai entrar em contato contigo. Então veja, quando o dinheiro está saindo do bolso deles, eles fazem o contato e bloqueiam a transação. Quando o dinheiro está saindo do bolso do consumidor, aí pode sair? Vai. Você entendeu como é que existem meios tecnológicos para você vedar isso? Existe. Aí você vai anotar. Quando tiver alteração de perfil, o STJ também dá o direito. Calma que eu vou dar o checklist. Outro tópico da inicial. O segundo tópico. Já tem a inicial quase pronta. Porque aí, cara, com esse checklist, o cliente vai falando e você vai tentando extrair se você encaixa em uma delas. No final do atendimento, você vira para ele e fala assim, o STJ, nesse tipo de situação, abraça. Eu não posso te prometer nada, porque nunca na advocacia você pode dizer que pode prometer alguma coisa. Obrigação de meio, não de fim. De fim, isso aí. Eu não posso te prometer, mas existem decisões que dão nesse sentido. Aí você fala para mim, e se não tiver nenhuma decisão? A história que ele contou não tem nenhuma decisão. Aí você fala, olha, não tem nenhum precedente, mas eu acho razoável. E se a gente não pedir, quem muda a jurisprudência é o advogado, não é o juiz. Vamos tentar. Não, inclusive, Renato, a gente pode se utilizar dos princípios. Claro. Dos princípios, né? Quando a gente não encontra nada, vai nos princípios. E acabou. E vai lá, e segue tua linha de raciocínio e embarca nessa. Pois Mas é. vamos lá. Agora vamos falar que nem eu escutei no outro dia, achei do cacete, um plus a mais. Era o Lula que tava falando, nada de negócio de Lula, Bolsonaro, mas o Lula tava falando essa parada, aí ele falou, vou dar um plus a mais. Aí depois ele continua, minha mãe nasceu analfabeta. Eu fiquei pensando naquela merda. Nasceu analfabeta? A minha também. Nasceu analfabeta. Acho que todas, né? Tá bom, era só pela graça mesmo, não pelo instituto político, vamos dizer assim. Então, agora vamos pro plus a mais. Vamos para a dica que pode fazer toda a diferença nessa hora da argumentação do desvio de perfil. Por quê? Como eu estou te dizendo, Carlos, eu sou um advogado que milita. Então, eu aprendo muito com os meus erros. E eu vou te dizer um erro cometido aqui. Um cliente falou, Renato, eu gasto 20, 30, e tiraram 80 mil da minha conta. Eu falei, porra, alteração de perfil. Virei para ele e falei assim, então me manda os seus extratos. Só que ele me mandou os 2 últimos extratos. E eu perguntei, por que tu me mandou só 2? Aí ele falou pelo seguinte, porque eu vendi a minha casa e se eu te mandar o terceiro extrato, vai aparecer lá 300 mil reais na minha conta. E aí, se você está querendo provar um padrão de perfil, isso pode me fragilizar na hora do ajuizamento da demanda. Legal? Legal. O que eu fiz? Eu estou advogando, velho. Não juntei. Isso. Mas perguntei por que ele falou e esclareci os riscos disso. O pedido foi improcedente. E olha por quê. Porque a desembargadora ela entendeu que você tem que juntar no mínimo 12 meses para provar qual é o padrão de consumo. Note, e aí a gente não está falando de inversão do ônus da prova, não. Quando eu entro com uma ação do Pix
querendo dizer que teve uma alteração de perfil, quem tem que provar qual era o perfil é o consumidor. E, sinceramente, cara, eu não tinha me ligado nisso até ter perdido essa demanda. A sorte que eu perguntei para o cliente, ele falou para mim que não tinha. E assim, eu não pedi para ele, me traz os últimos 12 meses. Eu falei, me traz aí. Também a lei não diz que tem que ter 12 meses. Mas hoje... Para você criar um perfil, né, de consumo, você talvez não consiga... Quer dizer, talvez não, você não consegue ter um perfil dos dois últimos meses. Você tem que dos 12 meses, que aí você consegue. Mas assim, também a desembargadora pegou pesado porque ela falou, tem que trazer no mínimo 12 meses. Eu falei, tá, onde é que está escrito isso? Que são os últimos 12. Mas se você que milita for ingressar com uma ação dizendo de desvio, tem que levar isso. Cá entre nós, quem pensa nisso? Só quem está advogando, quem está militando, quem está brigando, quem está no cotidiano, quem está perdendo, quem está ganhando. Que conhece a jurisprudência. Que conhece a E jurisprudência. é importante, né? A gente pesquisar a jurisprudência antes de você ingressar com a ação. Isso. E hoje, até voltando ao que eu estava falando, hoje em dia é muito fácil. Você consegue procurar qual a Câmara, qual a turma, qual o desembargador está julgando, o entendimento do desembargador, cara. É muito mais fácil. Exatamente. Uma Câmara composta por 5 desembargadores, você consegue saber qual desembargador daquela Câmara é o entendimento daquele desembargador, que ele pode, inclusive, ser o relator do teu processo. Exatamente. Então, antigamente a gente tinha que ter o Anuário da Justiça, que aí vinha o nome dos desembargadores, onde ele estudou, o que fazia, não sei o quê, né? Acho que é a Revista dos Tribunais, alguma coisa. Não, do Conjur. É do Conjur. É a publicação Renato, deles ali. Não, peraí, lá, só um minutinho. Então, o cara anotou agora lá. Ó, quando tiver fragilidade com os dados. Segundo, quando tiver desvio de padrão, observação. O ideal é juntar a movimentação antes para poder chegar. E eu vou para uma terceira, porque eu estou sentindo que, de repente, a nossa hora já está avançada. Acabando, Tá bom. Estica esta porra, Carlinhos. Vamos pra guerra, rapaz. Vamos pra guerra, vamos estourar esse negócio aqui, tá valendo. Deixa de miserinha, porra, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tá bom, eu sei. Vamos lá. Vamos para um terceiro e último, para a gente ir se encaminhando para o fim, que aí eu vou deixar para o final do nosso bate-papo a coisa mais importante de todas. Um terceiro ponto que eu debati lá com o Flávio é o seguinte: inexoravelmente o golpe se dá. Por quê, cara? Por que o golpe ele aparece? Por que ele, aliás, ele se dá, o Renato já explicou, começo aqui. Agora vamos para o fim. Por que ele se perfectibiliza? Por que o golpe ele acontece? Porque o banco que abriu a conta do ladrão não teve o menor critério na hora de abrir aquela conta, cara. E não é possível que alguém abra uma conta sem ter nenhum outro histórico, com um PDF e caia 3 milhões em 2 semanas e o banco não consiga identificar isso. Então, onde é que está o outro ponto que vai mudar o jogo do advogado? Na hora de ingressar com a ação, traga para a lide o banco que recebeu o dinheiro abrindo a conta do ladrão. Cara, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E isso pode também, sabe, te levar para um outro patamar. Então, essas 3 anotações que eu, se fosse você, faria, te dão a possibilidade de você começar a advogar nessa área, de você começar a entender quais são esses golpes e, a partir daí, se desenvolver. Muito bom, Renato. E aí você praticamente tem uma petição inicial completa, né? E muitas pessoas não se ligam nessa questão de que, pô, quando você faz ali uma transação, aparece qual o destinatário. Aparece que é para o José da Silva lá, mas aparece a instituição financeira. E é exatamente isso. Você mostrar qual a instituição financeira que aquela pessoa abriu a conta. Se é um laranja ou não, aí isso aí não é o problema do consumidor. Porque dificilmente você vai conseguir localizar aquela pessoa que recebeu. Porque aquela pessoa é um laranja, abriram uma conta ali de maneira fraudulenta, com certeza, surrupiaram, pegaram os documentos, abriram ali indevidamente. Mas o banco ele tem a responsabilidade de ter a cautela de analisar a documentação de uma forma técnica. O banco tem artifícios para isso. Não vamos dizer que não.
Então, Renato, a gente caminhando aqui para o fim. É uma pena, com o coração partido aqui, cara. Por mim, eu ficaria aqui até... Enfim, mas a gente, infelizmente, tem um horário um pouco reduzido. Eu queria te agradecer, tá? Você aqui, cara, deu uma super aula, ensinou aqui a advocacia para como fazer uma... Calma que não acabou, não. Tá acabando. Calma que não acabou, não. Um ramo de atuação super possível. Eu prometi o presente. Calma aí. Um ramo de atuação super possível para a advocacia e que a gente vê que a cada dia a velocidade dos golpes está cada vez mais rápida, a legislação infelizmente não acompanha, mas a gente tem ali o Código de Defesa do Consumidor para proteger, né, enfim, o consumidor vulnerável, artigo 6º, artigo 14º, enfim, a gente consegue ali trabalhar com esses artigos com a jurisprudência favorável, conhecendo ali o processo, principalmente conhecendo o terreno onde você está pisando. A gente fala dos juizados aqui, a gente tem que saber que os juizados eles têm uma limitação, mas por outro lado, a gente hoje trabalha com uma alçada de até 40... Hoje não, né? 40 salários mínimos desde 1995. Enfim, de 40 salários mínimos. 40 salários mínimos hoje são aproximadamente R$60 mil. Então, assim, você tem ali uma alçada boa de se trabalhar, rentável, desde que você consiga atuar da forma correta, não é praticando uma advocacia de uma forma incorreta, sim, atuando de uma forma séria. Nós aqui somos advogados, atuamos de uma forma séria e principalmente sabendo, conhecendo os juizados. Enfim, a gente sabe que é um sistema que tem algumas limitações, a gente tem que se adaptar, mas que a gente consegue realmente saber fazer da forma certa. A nossa comissão ela tem essa preocupação, Renato, de trabalhar com a teoria, qualificar o advogado com a teoria e com a prática. Não é só 9.099, não é só enunciado do FONAGE, não é só jurisprudência. A gente tem que ter um bom atendimento, credibilidade que você passa para o cliente. Isso tudo é fundamental para que você consiga ter um ambiente favorável para que, né, obtenha a tão aguardada sentença de procedência. Eu queria falar aqui do cumprimento de sentença, mas... Cara, não tem jeito, cara. Eu vou virar sócio disso aqui, não tem jeito desse nosso bate-papo. Vamos, a gente aqui já tiveram vários desdobramentos. Mas, Renato, pela avançada hora, te agradeço. Você vai dar aí o presente final aí, né? Então eu queria passar a palavra para você para a gente encerrar aqui. Vamos lá. O que acontece? Se liga agora, tá? Advogando nessa área, Carlos, eu fui identificando os principais golpes. A gente tem golpe de tudo que é jeito. Então, se você quer se especializar nisso, o primeiro passo é você ir identificando como é que funciona cada uma dessas situações. E a partir do momento que você identifica cada uma dessas situações, você já pode atender teu cliente da mesma forma que eu fui anotando, desvio de padrão, falta de controle de dados e tudo mais. E aí você começa a atender o teu cliente efetivamente para isso. Na minha advocacia, que é exclusiva de direito do consumidor, foram surgindo todas as hipóteses que você pudesse imaginar. Com isso, o que eu fiz? Eu peguei cada um desses casos que eu vivi, que a sentença já transitou em julgado, e eu fui contando, como que num grande bate-papo, como que a gente está fazendo aqui agora. Então, por exemplo, aconteceu o golpe com uma cliente minha, que foi do golpe do Pix, que ela vivenciou. Eu relatei tudo o que aconteceu, o resultado final do processo. Quem tem um livro assim, que eu acho que é muito interessante, é a Andréa Pachá, que fala sobre só que é o direito de família, né? Até virou aquele seriado Justiça, não sei o quê, por isso. Então eu fui relatando aquele caso e no final eu criei um guia passo a passo do que fazer para evitar aquele golpe. E já dando a dica para o advogado, onde é que está esse mel. Então se eu tenho aqui um caso que eu trouxe 2, 3, eu reuni mais de 40. Todos os casos. E aí, essa daqui, cara, é a primeira versão, eu estou trazendo de presente para você, do meu livro. Nem eu tenho, essa é a primeira cópia, é a 01, que chama O Golpista e o Desavisado. Aí você fala, Renato, por que o golpista e o desavisado? Porque eu acabei trazendo isso aqui para o público geral. Porque lá no escritório a gente brinca dizendo assim, todos os dias, um malandro e um otário saem de casa. E em um determinado momento eles se encontram, o golpista e o desavisado. E aí eu fui contando cada uma dessas histórias aqui e apresentando as soluções,
que aí vai servir tanto para o cidadão que quer entender como é que funciona isso e, no final, o que ele faz para evitar. Aqui, ó. Quer ver? Ó? Aqui. Você vem a história, por exemplo, ó, o test drive que virou assalto. Né? Essa é uma. O test drive que virou assalto. O cara foi fazer um test drive, roubaram ele. O cara trabalhava na agência de veículos. Era um falso test drive, caramba, meu Deus. É isso. O cara estava na agência de veículos, era um vendedor de carro da Azurra de Botafogo. Para ser mais específico ainda. O vendedor. O cara falou, pô, vamos fazer o test drive? Vamos. O cliente assaltou o cara. E aí pegou, e aí foi justamente esse caso aí de X reais, levaram não sei quantos desvio de padrão. Eu conto como é que foi a história, conto como é que terminou esse julgamento, mas aí eu venho aqui, ó, o guia rápido para evitar isso. E o que o advogado faz para poder advogar nessa área e onde é que estão os links e a minha dica final. Aí eu vou para o segundo caso. São várias historinhas assim de 4 páginas, curto, 3 páginas, é bom, né? Coisinha curta. Parece aqueles livros ali, do Cortella. E aí, se você quer se especializar nisso, eu vou fazer o seguinte. Tem a versão física e tem a versão digital, que eu recomendo. E aí que está muito tranquilo. Posso deixar o link aqui embaixo para o pessoal clicar depois se quiser a versão digital? Então, é só adquirir esse aqui. Essa é a tua obra em primeira mão. Nem eu tenho. Vai, meu filho. Passa para cá. Né? Vai Bora, lá. Vai. Vou ler vai, essa Carlos. Bíblia aqui. Vou me especializar ainda mais. Sou advogado consumerista. Estou muito na defesa do consumidor. Sou segundo vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Ordem. Enfim, então, para mim, o direito do consumidor, Renato, pulsa em nossas veias, né? Eu passo aqui também... Conheço o Renato de longa data, uma pessoa que eu tenho enorme admiração e te acompanho, Renato. Vejo o quanto você é dedicado na defesa do consumidor. E, cara, o retrato de tudo isso é que esse bate-papo maravilhoso que a gente passaria aqui horas e horas conversando. Ficaria aqui horas. Né? Assunto é o que não falta, principalmente quando a gente fala de golpe. Mas com o coração partido, pessoal, a gente infelizmente está acabando aqui o nosso super podcast, aqui o nosso 4º episódio. Mestre, eu gostaria de te agradecer muito aqui por você disponibilizar o seu tempo. Eu sei que o tempo é o nosso ouro. Enquanto a gente poderia estar no escritório produzindo, a gente está aqui conversando, doando, né, trazendo essa pérola aqui para a gente, para todos que estão aí nos ouvindo. Te agradecer muito. Tá? Eu vou deixar aqui o Instagram da Comissão de Juizados inteiramente à disposição de todos para acompanhar o nosso trabalho, que é Comissão de Juizados da UAB-RJ. Perdão, Comissão dos Juizados da UAB-RJ, porque mudei agora a arroba lá, então ainda me confundi. Então, é esse o Instagram, a gente está lá entregando toda a nossa agenda, todo o nosso trabalho, um trabalho que a gente faz diuturnamente em prol dos juizados, da defesa do consumidor também. Então, convido a todos a nos seguirem e acompanhar o trabalho da nossa comissão. Infelizmente, Renato, é o relatório. Mais uma. Vamos ter que nos despedir, mas ó... Acompanhe o relator. Acompanhe o relator? Que bom. Pessoal, em breve a gente vai ter outro podcast aqui com o Renato. Com certeza, né, Renato? Isso aí já está mais do que pacificado. É jurisprudência pacificada que a gente vai ter hoje. Inteligências artificiais, marketing digital, tudo. Vamos embora. Beleza. Então, pessoal, gostaria de deixar aqui mais um obrigado para todos. Fiquem com Deus. Um bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também a todos.